Hoy quiero hablar sobre un versículo que hace poco estaba aquí, ¿no? Esse ano hemos cambiado un poco la dinámica aquí de adelante, ¿no? Hemos cambiado, han pintado, han puesto la cruz. Pero antes había aquí un cartel muy grande que estuvo aquí durante muchos años. No sé si vosotros os acordáis. Ese cartel tenía un versículo. ¿Os acordáis cuál versículo era? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Exactamente. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre ese texto cuando Pablo escribe a los filipenses. Quiero empezar acordándome también de un gran campeón de la historia del boxeo llamado Evander Holyfield. Lo ha conquistado todo, pero su gran conquista, sin duda alguna, fue fuera del ring, cuando entregó la vida a Jesucristo como Señor y Salvador. Y en muchas de sus peleas, Holyfield usó en su short la referencia a ese versículo, Filipenses 4:13. Y en muchas peleas, entonces, al entrar en el ring, tenía ahí, predicaba la palabra con su short, Filipenses 4:13, que dice, como sabemos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es uno de los versículos más conocidos y más amados entre todos los que Pablo escribió. Pero, ojo, muchas veces muy mal usado, fuera del contexto. Cuando fora do contexto, nos parece trazer um significado que não é aquele que Pablo quiso transmitir. Quando hablamos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pode sonar como uma declaração de invencibilidade, pode sonar como algo hecho, hablado por alguém engreído, alguém que se cree mais do que é. Não deixa de ser verdade. Todo lo podemos em Cristo que nos fortalece. Pero si queremos de hecho entender lo que Pablo quiso decir con ese versículo, necesitamos mirar las palabras que ha dicho antes, palabras que ya fueron leídas hoy en ese culto. Pero dice así, a partir del verso 10: me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarme en mí. Claro, está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho em qualquer situação em que me encontre. Sei lo que é viver em la pobreza e lo que é viver em abundância. He aprendido a viver em todas e cada uma das circunstâncias, tanto a quedar saciado como a passar hambre, a ter de sobra como a sofrer escassez. Todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Cambia, não? Quando leemos o texto todo. O tema de hoje es todo lo puedo en Cristo. No lo puedes todo tú, todo lo puedes tú en Cristo. Padre, muchas gracias esta mañana por ese culto, Señor, por la iglesia reunida en tu nombre. Te pedimos que tu palabra ahora sea predicada, Señor, con verdad, con fidelidad. Tu Santo Espíritu pueda moverse en nuestro medio, Señor, y hablar a cada corazón. Queremos aprender tu palabra, Señor. Habla con nosotros a empezar. Habla conmigo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Quero intentar discorrer solamente duas ideias, duas condições para poder todo em Cristo. A primeira é: pode passar aí, Josué, a ver se aqui não me vai mando. Se pode passar a diapositiva. Bueno, a primeira é: está atascado aí. Em primeiro lugar, tudo lo puedes em Cristo se tua alegria está em Ele. E vou ao versículo 10 outra vez, que já é lido, é o versículo 10 de Filipenses 4. Diz assim: me alegro muitíssimo no Senhor que ao fim hayan vuelto a interessar-se em mim. Me alegro muitíssimo no Senhor de que ao fim hayan vuelto a interessar-se em mim. Bueno, a primeira palavra que nos chama a atenção quando falamos em Filipenses é a palavra alegria. Pablo escreveu essa carta em el año 62. Ele a escreveu para agradecer a uma ofrenda que havia recebido por parte da igreja de Filipos. Pablo estava aí e os irmãos necessitados tinham uma necessidade
financiera como misionero que era, y la iglesia de Filipos le envió entonces la ofrenda, y él escribe entonces a carta para demostrar gratitud por la ofrenda recibida, y también aprovecha para de alguna forma entonces también enseñarles algunas lecciones, darles algunos consejos. Ahora sí, ahora fue. Y por eso ele escribe aí, não? Muitos desses consejos e dessas lições, como hemos visto, têm que ver com a palavra alegria. De hecho, muitos estudiosos dizem que a palavra clave de los filipenses é a palavra alegria. Já hemos visto aí versículo 4, capítulo 4, versículo 10. Me alegro muitíssimo no Senhor, mas há outros textos também, por exemplo. Vamos a Filipenses 3:1. Podemos ler todos juntos? Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es necesario volver a escribirles lo mismo, y a ustedes les da seguridad. Interessante, Paulo disse aqui claramente, diretamente, que deviam os irmãos alegrar-se não em las coisas, não em los bienes conquistados, nem mesmo em outras pessoas. Pablo señala aqui que a única fonte de alegria inagotável é Jesucristo. Por isso ele disse: alegre-se en el Senhor. A alegria de Pablo não estava na ofrenda recebida. A alegria de Pablo não estava no interesse que os irmãos demonstraram hacia ele. Não, a alegria de Pablo estava em Jesus. ¿Por quê? Porque ele entendia que a ofrenda, o interesse, o carinho, a preocupação dos irmãos, tudo isso era fruto do cuidado de Deus. Por isso ele disse: me alegro muitíssimo no Senhor. E aconseja: alegre-se no Senhor. E mais adelante Pablo também repite isso nessa carta, quando ele disse no capítulo 4, versículo 4: alegrem-se sempre no Senhor. Insisto, alegrem-se. Alegre-se sempre em Jesus. Alegre-se todo o tempo. Alegre-se em todas as ocasiões. Alegre-te em Jesus. Não somente quando Deus contesta a tua oração da forma que tu queres. Alegra-te em Jesus, não somente quando tudo te vai de maravilha. Alegra-te sempre em Jesus. Alegra-te sempre. Uno pode pensar, pero pastor, Pablo não tinha os problemas que tinha eu. A lo mejor sua vida era mais fácil. Ele era Pablo. Pablo não passou por las lutas que passo eu. Pablo não tinha que abonar as facturas que tenho que abonar eu. Pablo não tinha que echar os papeles aí na estrangeria que tenho que echar eu. Pablo não passou por lo que eu passei. Bueno, a Bíblia nos habla muito de los sofrimentos de Pablo, pero hoje não vou a comentá-los aqui, hasta porque cada um é cada um e a mim não me gustam comparações. Não vamos aqui a ser na competência de quem tem mais problemas, quem tem a vida mais difícil, quem tem a vida mais sofrida, porque isso não leva a ser de ninguém. Cada um tem suas lutas, cada um tem seus problemas, suas dificuldades. Pero hablando de Pablo, sem querer compará-lo a nadie, uma coisa devemos ter em conta, é que quando Pablo escreve essa carta, quando ele habla tanto sobre alegria, ele estava em la cárcel. Ou seja, Pablo não escreveu essa carta mientras estava de vacaciones, mientras estava em Marbella ou em Benidorm. Habla de alegria, demonstra alegria mientras estava na cárcel a causa da predicação do Evangelho. Então, esse cenário reforça a ideia de que a verdadeira alegria não tem que ver com as circunstâncias. A verdadeira alegria não tem que ver com o que temos ou que deixamos de ter. A verdadeira alegria não tem que ver com a forma com a qual a gente me trata a mim. Se a gente me trata bem, se a gente me trata mal. Se tenho o que quero ou se não tenho o que quero. A verdadeira alegria tem que ver somente com a presença de Jesus em minha vida. Por isso Paulo pode dizer: alegre-se sempre no Senhor. Por quê? Porque Paulo tinha essa preocupação de que os cristianos aí de Filipos pudessem ganhar seus paisanos para Jesus. E Paulo sabia que seria impossível ganhar alguém para Cristo sem alegria. É impossível, meus irmãos, transmitir a presença de Cristo sem alegria. Por quê? Porque a alegria contagia, a alegria atrai, a verdadeira alegria se nota. Vejamos Provérbios 15:13, o que diz aí? El coração alegre
Vamos refleja en el rostro. em 3. 1, 2, 3. El corazón Se refleja en el rostro. El corazón dolorido deprime en el espíritu. La alegría contagia, la alegría atrae. Sin embargo, la tristeza aleja. Nadie soporta estar mucho tiempo cerca de una persona que está siempre triste, sempre enfadada, sempre quejando-se, sempre murmurando da vida. E tu perguntas: como vais? Vou mal. Como vais? Vou fatal. Nadie aguenta estar todo o tempo cerca de uma pessoa assim. Quando estamos alegres em Jesus e quando demonstramos essa alegria, não lo hacemos solamente por nós mesmos, lo hacemos por os demás, lo hacemos como testemunho para que a gente pueda entonces conocer a Cristo. É por isso que Satanás trabalha dia e noite para roubar tua alegria. Um servo de Jesus alegre, satisfeito em Jesus, para Satanás é mala coisa. Ele não quer esse tipo de publicidade. Satanás não quer ver a nenhum dos servos de Cristo sorrindo. Ele não quer que a gente a tu redor veja Jesus em tu vida. E já que ele não pode roubar a salvação, porque o inimigo nem nadie pode roubar a salvação, o que intenta fazer é roubar a alegria. E muitas vezes, desafortunadamente, lo consigue. Pastor, quer dizer então que um irmão em Cristo nunca pode estar triste? Não. Um irmão em Cristo nunca pode estar enfadado? Não. Um cristiano não pode chorar jamás? Não é isso que eu estou dizendo. Por supuesto que poderá haver momentos em que chores, poderá haver dias em que estés enfadado, poderá haver momentos de tristeza. Agora, pero como servo de Deus, salvo, redimido, creyendo em Cristo, não pode ser essa nossa normalidade. Por isso que o salmista disse assim, em Salmo 30: por la noche dura el llanto, pero al amanecer vendrá La alegría. ou seja, choro e tristeza sim. Podem ser como hóspedes de um hotel que passam a noite. Pode estar um tempo comigo, mas não vivem nós outros, hein? Não têm autorização para quedar-se. Não podem empadronar-se em minha vida. Não podem. Não podem habitar em minha casa, em meu coração, porque em minha casa, em minha vida, em meu coração, quem habita é o Espírito Santo de Deus. E esse Espírito Santo em minha vida marca a diferença, porque a Bíblia me ensina que uma das coisas que o Espírito Santo produz na vida do crente é alegria. Assim que devemos levantar a cabeça, meus irmãos, porque o Espírito que habita em ti, é o Espírito que te conduz a ti, não é um espírito de tristeza nem de derrota, é um espírito de alegria, e essa alegria vai mais allá das circunstâncias. Por isso, como dijo Pablo, alegre-te sempre en el Senhor. Pero em segundo e último lugar, puedo dizer, ou lo puedes todo em Cristo, se estiveres satisfeito em qualquer situação. Seguimos com Filipenses 4. Vamos a ler. Não digo esto porque Estéis necesitados, pues he aprendido a estar satisfechos en cualquier situación en que me encuentre. uma das razões, como he dicho, por las quais Pablo escreveu essa carta foi por gratidão. Agradece a ofrenda de los hermanos de Filipos. Ele agradece que os irmãos se han acordado de ele, porque estando na cárcel seguramente muitos se han olvidado de ele. E claro, ser acordado te llena o coração de alegria. Quando alguém te escreve uma coisa carinhosa, quando alguém te chama para dar-te algo carinhosa, para apoiar-te, claro, isso llena nosso coração de alegria. Pero a seguir, Pablo disse: oye, recebi a ofrenda, pero não é que esteja passando por necessidade. ¿Por quê? Porque he aprendido a estar satisfeito em qualquer situação. A palavra no grego original é autarques. Autarque significa autossuficiente. A melhor tradução, sin embargo, é contento
o satisfecho sea. Pablo dijo, aprender a estar contento o aprender a estar satisfecho em toda situação. Ou seja, a lo largo de sua vida, Pablo aprendeu a viver satisfecho com o que tinha. Hemos aprendido nós outros? Estamos nosotros satisfechos ou hemos aprendido a viver satisfechos com o que temos? Fora qual for a situação que estivesse vivendo, Pablo estava satisfecho. Não é que Pablo estivesse aqui menosprezando o regalo, a ofrenda, não? Nada assim, pero ele ensina que há que aprender a estar satisfecho e contento, seja qual seja a situação. E Pablo deixa muito claro que sua satisfação não venia desde o dinheiro. Vamos ler o verso 12. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. Y he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Pablo já havia vivido de todo. Já havia vivido dias de abundância, pero também havia vivido dias de pobreza. Já havia afrontado em sua vida circunstâncias muito distintas. E então ele havia aprendido a viver em todas e cada uma das circunstâncias. Pablo já havia passado hambre, havia aprendido a viver com hartura, mas também havia aprendido a viver passando hambre. Ele havia já aprendido a viver tendo muito, tendo de sobra, mas também já havia aprendido a viver tendo pouco, sofrendo escassez. Ora, amigo, pelo que sabemos, Pablo está na cárcel. E aunque estivesse aqui cautivo, sofrendo a humilhação, Pablo não havia negado a Cristo, não havia deixado de seguir a Cristo, não havia deixado de ajudar as igrejas, de preocupar-se por las igrejas, porque además dessa carta aos Filipenses, Pablo também escreve na cárcel ao menos 3 outras cartas mais, que são Efésios, Colossenses e Filemão. E hoje estamos aqui em Carlé, em 2026, estudando a carta de Pablo aos Filipenses. ¿Por quê? Porque aún na cárcel Pablo se preocupou por la igreja de Filipos e hoje essa carta chega a nós outros. Tudo isso porque Pablo aprendeu a viver contento, satisfecho. Ele aprendeu a viver bajo qualquer circunstâncias. Pero uno só pode aprender a viver assim, meus irmãos, se a base de seu contentamento e sua satisfação estiver na presença de Jesus. Se seu contentamento estiver na relação personal com Jesus. A base da alegria de uno, do contentamento, não pode estar nos bens que tienes, em que uno tem. Não pode estar em el halago que recebe. A base da satisfação não pode estar em tu profissão. Não pode estar nem mesmo em las pessoas a tu alrededor. Lo único que nos pode trazer contentamento de hecho, lo único que nos pode trazer satisfação real é Jesucristo. Solamente através da relação personal com Cristo poderemos sentir-nos plenos. Solamente em Cristo, solamente nele, uno pode llenar esse hueco que tem dentro de si. Por isso Agostinho de Hipona escreveu há muitos anos: nos hiciste, Senhor, para ti, e nosso coração está inquieto, hasta que descanse em ti. Aquele que crê que o dia que tenha muito mais dinheiro, aquele que crê que um dia, quando tenha muito mais dinheiro, quando tenho 5 vezes mais que tenho no banco, estarei contente, estarei satisfeito. Ou o dia que tenha isso, tenha a casa de meus sonhos, estarei contente, estarei satisfeito. Ao final, jamais estará. Por quê? Porque esse contentamento, essa satisfação só se encontra em Cristo. Só em Cristo há satisfação total, contentamento total. Somente em saber que Jesus Cristo está a tu lado, em saber que passa o que passa, não estarás solo, em saber que tu tens um Deus que te cuida a ti, um Deus que vai adelante, um Deus que luta por ti. Quando nossa satisfação se encontrar solamente em Cristo, quando realmente estivermos satisfeitos totalmente em Cristo, aí sim poderemos dizer o que Paulo dijo: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Não é tão sencillo, não? Tudo lo podemos em Cristo que nos fortalece, se primeiro houvermos aprendido a estarmos satisfeitos em qualquer situação.
Es como si Pablo estuviera diciendo así: oye, puedo estar muy alto, muy arriba en reconocimiento, que toda la gente reconozca mi ministerio, que toda la gente reconozca mi trabajo, que toda la gente reconozca lo que Dios hace a través de mí. O yo puedo estar ahí abajo, sufriendo persecución, humillación, ofensas, o incluso estar en la cárcel, como lo que pasó. Puedo estar aquí abajo, financeiramente, sin un duro, peso. O puedo estar aquí arriba de dinero, cobrando miles de euros todos los meses. Puedo tener un coche viejo o coche ninguno, caminar ahí a pie. Puedo tener un cochazo que voy por la calle y toda la gente lo mira. Da igual. ¿Sabe por qué? Porque aprendí a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Todas las cosas puedo en Cristo que me fortalece. ¿A ti te da igual? ¿A ti te da igual tener o no tener? Si sí, entonces tú ya has aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en la cual te encuentres. Si sí, ya puedes decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si no, igual no te desanimes, no desistas, la caminata sigue, todavía hay más por delante. Deus não ha desistido de ti, Ele sigue trabalhando em ti, em mim, e vai nos moldeando a nós outros, hasta que podamos aprender a viver contentos, satisfeitos em toda e qualquer situação. Concluyo. Tudo podes em Cristo. Sim, em primeiro lugar, tua alegria está em Ele, em sua presença, em seu cuidado, em seu amor. Se tua alegria não está nas circunstâncias, hemos visto que devemos alegrar-nos sempre no Senhor, porque isso atrai a gente, sirve de testemunho para que as pessoas conozcam a Cristo. Em segundo lugar, hemos visto que todo podes todos em Cristo, se estiveres satisfeito em qualquer situação, se é com hartura, se é com hambre, se é tendo muito, se é tendo pouco. Lo podes todo em Cristo, se tu satisfação não estiver em las circunstâncias. Pero se tu satisfação estiver em la relação personal com Ele, em el cuidado que Ele tem hacia ti, aí sim, tu lo puedes. Termino com uma palavra de consolo e a la vez de ânimo, porque Pablo, ao escrever essas palavras, já tinha mais de 60 anos de idade, e ele disse: he aprendido. E a lo mejor muitos aqui não chegaram aos 60, e a lo mejor quando cheguemos aos 60 também hayamos aprendido. Que o que quero dizer é que se Pablo aprendeu, nós também podemos aprender, porque nadie nasce sabendo esse tipo de coisa. É no dia tras dia, na caminhada que vamos aprendendo, que vamos crescendo. Não é fácil aprender a viver contentos e satisfeitos. Muitas vezes estamos aí um dia, tudo vai bem, e aparece um imprevisto, alguma coisa fora do plano, e assim foi nossa alegria. Não? Pero sigamos crescendo, sigamos confiando, sigamos aprendendo. Por isso Pablo também diz nos Filipenses: não é que já lo haya conseguido todo, o que já seja perfeito. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcançar aquilo para o qual Cristo Jesus me alcançou a mim. Há dias e dias, né? Há dias malos, há dias que as coisas não saem como planeado. O que há que fazer? Seguir adelante. As coisas não vêm fácil, não vêm rápido. Há que perseverar, há que seguir adelante, confiando que Deus tem um plano para a tua vida, que Ele quer moldear-te a cada dia. O melhor que podemos fazer, como hemos aprendido hoje na classe, é buscar a cada dia sermos mais parecidos a Jesus. Esse é o plano melhor para cada dia. E se é o melhor hoje ou ayer, as coisas não saíram como tu planeaste, se é o melhor hoje e ayer, não has conseguido aprender mais a ser como Jesus, amanhã há outra oportunidade, e passado amanhã também. E creio que
lo que Deus mais quer é ensinar-nos a cada dia a sermos mais parecidos como Jesus. Há que seguir adelante, há que seguir caminhando, há que seguir deixando que Deus te perfeccione a cada dia. Tu não eres uma obra acabada, todavia há muito que fazer em tua vida. Há que seguir também aprendendo, meus irmãos, a viver feliz com Jesus, apesar de. Há que seguir aprendendo a encontrar satisfação solamente em Jesus Cristo. Não desanimes, não desistas. Estou seguro que Cristo aún tem muito que fazer em ti e através de ti. Minha única oração é que nessa manhã que tu não impidas ni sabotees do que Cristo quer fazer em tua vida, porque algumas vezes, muitas vezes, a maioria das vezes, o problema não é o outro, não são as circunstâncias. O problema somos nós mesmos, que não buscamos ao Senhor como deveríamos, impedimos a ação do Santo Espírito e terminamos por sabotear o que Deus quer fazer em nossas vidas. Essa é minha oração, meu desejo, para que um dia podamos dizer como Paulo dijo: todo lo puedo em Cristo que me fortalece. Que o Senhor nos bendiga, meus irmãos. Vamos orar. Padre, muitas graças essa manhã por tu palavra, muitas graças por el culto, muitas graças por tudo que hemos visto e vivido, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque muitas vezes a alegria nos vai por qualquer coisinha, Senhor. Queremos aprender a viver satisfeitos em qualquer situação, Padre. Queremos de verdade nos alegrarmos solamente em Ti. Toda e qualquer alegria que venga de bens materiais, de circunstâncias, de experiências, são alegrias que não se sustêm, que vão muito rapidamente, Senhor. São alegrias falsas. A única verdadeira alegria que persiste, que perdura, é a alegria que encontramos em Ti, em la relação com Ti, Senhor. Queremos aprender mais a cada dia, sermos como Jesus. Queremos, Senhor, buscar-te mais, Senhor. Queremos ser como que hemos cantado aqui: temprano eu te buscarei. Queremos buscar-te, Senhor, temprano, por la tarde, por la noite. Queremos buscar-te cada dia mais, Senhor, sempre. E nosso objetivo na vida, Senhor, é ser a cada dia mais parecido, mais semelhante a tu Hijo Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. E que a gente, quando nos veja, quando vea nossos rostos, vea a alegria, Senhor. A alegria que vem de Ti, Senhor. É o que queremos. Em nome de Jesus. Amém. Cantamos temprano te buscarei. E aí concluímos esse culto. Temprano eu te buscarei.